Olá pessoal, o nosso tema de hoje é o tema territorialidade. Nós estamos falando do artigo 5º do Código Penal. Primeira dica é entender que no nosso país nós temos a teoria da territorialidade temperada para as leis penais. Então, no Código Penal, ele adotou a territorialidade temperada. Qual o significado de territorialidade temperada? Significa dizer que nós temos um território real e um território ficto, ou seja, locais que estão fora das fronteiras do nosso país, mas que são considerados extensão do território brasileiro para fins de aplicação da lei penal. Então, lá no artigo 5º, nós temos as seguintes situações. Lá está falando que eu considero extensão do território nacional para fins de aplicação da lei penal as embarcações e as aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que estejam. Então, por exemplo, um navio da Petrobras, não importa onde ele esteja, o que acontecer dentro do navio da Petrobras, ali nós temos, considerando ali o território brasileiro. Agora, também são considerados extensão do território nacional quando embarcações e aeronaves privadas ou mercantes com a bandeira brasileira, se eles estiverem na chamada terra de ninguém, em alto mar, ou seja, eles ainda não adentraram a fronteira do outro país. Neste caso, se ocorre algum delito dentro, algum crime, algum fato, algum incidente dentro deste navio que está em alto mar, e ele mesmo sendo particular, mas a bandeira é brasileira, ali eu aplico a lei penal brasileira. Mas cuidado, porque se esse navio, a partir do momento em que ele entrar no território estrangeiro, já não posso mais considerar extensão do território nacional. Aquelas embarcações e aeronaves estrangeiras que estão no nosso país, desde que elas não sejam públicas ou a serviço do respectivo país, também eu aplico a lei brasileira. Então, exemplo, se eu tenho um navio, esse navio é da Holanda ou americano, está no Porto de Salvador ou no Porto de Maceió, esse navio, por ser particular, lá dentro é considerado sim território brasileiro, território nacional. Mas cuidado, porque se esse navio está a serviço do governo holandês, se ele é público, ali dentro é território holandês. Assim como vale para o nosso país, aonde quer que o nosso navio público ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que esteja, eu considero território, extensão do território nacional, também irei aplicar a mesma regra às embarcações e aeronaves públicas ou a serviço do governo estrangeiro. A dica é cuidado também com a questão da sede das embaixadas. A sede das embaixadas, muitas pessoas pensam que o que ocorre lá dentro, ali também é extensão do território nacional. Não. Claro que as sedes das embaixadas possuem proteções. Elas são consideradas invioláveis. Assim como sua casa. Nossa casa não é asilo inviolável, nela ninguém pode entrar, salvo naquelas situações que a Constituição permitiu. Então, na sede das embaixadas existem proteções, ela tem a inviolabilidade, porém, ali não é considerado extensão do território estrangeiro. O que acontece ali, por exemplo, uma sede da embaixada americana aqui em Brasília, eu aplico lá dentro a lei brasileira. Se a sede da embaixada brasileira lá nos Estados Unidos, lá não é considerado dentro daquela sede território brasileiro, apesar de nós termos algumas proteções. Ok, pessoal? Fiquem atentos, façam a leitura do artigo 5º do Código Penal. Esse tema costuma cair com muita frequência nas provas cujo conteúdo programático exige direito penal. Um abraço e bons estudos a vocês! Não deixe de dar o seu like, não deixe de dar a sua opinião, de mandar a sua dúvida e de se inscrever no nosso canal. Um abraço a todos vocês!